Meu nome é Fernando, sou casado com a Fernanda há 16 anos. Nós temos 3 filhos, a Isabela com 12, a Gabriela com 7 e o Davizinho hoje que está com 1 ano e 7 meses. Vim de um lar evangélico, tive a bênção de ser nascido num lar evangélico, então eu sou crente desde que nasci, desde que conheço Jesus desde que nasci. E desse tempo para cá tenho tido muitas experiências com Deus, livramento, cura. Uma que eu considero uma das mais importantes foi agora em 2022, quando eu fui para Minas, passar um final de semana lá com os meus pais que estão morando lá. Minha mãe pediu que eu não viesse embora naquele dia e eu precisava trabalhar no dia e não, vou embora assim, estava chovendo muito na hora. Se for esperar passar a chuva um pouco e depois eu pego viagem. E vim embora. Eu saí de lá umas 4 horas da tarde, quando eu saí de Minas. No meio do caminho, quando eu estava por volta ali de Cambuí e Pouso Alegre, na minha frente começou a chover muito. Veio uma tempestade forte, começou a chover muito mesmo. Eu estava atrás de uma carreta. Essa carreta toda hora freava. Ia atrás e vinha outra. E eu meio preocupado, né? No meu carro estava minha esposa, Fernanda, e meus 3 filhos. E a gente vinha vindo. Quando eu vi aquele caminhão freando, eu falei, eu vou sair de trás dele, até comentei com a minha esposa, eu vou sair de trás dele, porque se ele para e eu de trás não freio, eu vou ser esmagado aqui no meio. E assim eu fiz, saí para a direita, para a esquerda e fui ultrapassar a carreta. Quando eu estava ultrapassando já ela, tipo uns 20 metros para frente dela, que eu olhei no retrovisor para voltar para a pista que eu estava, original, né? Meu carro acoplanou. E na hora só deu tempo de eu gritar, Jesus me acode. E o carro se levantou do chão, perdeu a estabilidade, não estava correndo. Ele subiu no guarda-reio, eu quase fui para o outro lado, foi a mão de Deus que empurrou de volta. Voltei para a pista e aí saí capotando. Capotei mais 5 vezes. O carro saiu capotando e até que chegou uma hora eu só via minha mulher gritando, meus filhos gritando. É uma sensação assim que eu não desejo para ninguém. Foi um negócio assim, foi a mão de Deus mesmo ali. Depois que o carro parou, eu parei no volante, fiquei sentado, olhei pro nada assim, e eu pensava, Deus, eu livrei do acidente, Deus conseguiu me livrar do acidente, né? Mas a carreta que vem atrás, tá chovendo, ela não vai parar. Eu pensei que iria esmagar a gente naquela hora, mas fiquei firme em Deus ali, é coisa de segundos, mas né, o coração sempre em Deus, pensando em Deus. Eu olhei por cima do carro, o carro tava virado com as rodas para cima, eu olhei por cima do carro assim, a carreta tava freando, no asfalto molhado. Ela freou, fez um L assim do lado, assim, parou. E quando o motorista viu que eu estava bem, ele disse para mim assim, tira o pessoal do carro, porque eu não vou sair daqui enquanto tiver todo mundo salvo. Até então eu não sabia a gravidade da situação de ninguém. E comecei a tirar o pessoal. Tirei a minha filha primeiro, a Gabriela, peguei a menina, coloquei sentada no asfalto, no cantinho assim, e voltei para pegar o outro pessoal, porque eu pensava, o carro pode pegar fogo, pode explodir, sei lá. Aí segundo que eu tirei foi meu filho Davizinho. E quando o carro estava virado, a cadeirinha já tinha soltado do carro, então a cadeirinha estava no chão. E eu pensava, e como a minha esposa tinha cortado o dedo, estava sangrando e caiu no rostinho dele. Quando eu olhei aquela cena, eu chorei em silêncio, porque eu pensei que o carro tinha esmagado a cabeça dele, porque o sangue estava caindo no rosto dele. Mas eu não tinha tempo ainda de socorrer ele, nem sabia fazer nada. Tirei ele e nisso veio uma moça correndo, eu entreguei ele para ela, e a moça pegou e levou ele para o carro dela, que parou para ajudar a gente. E eu voltei pro carro para tirar o resto do pessoal. Irmãos, foi um livramento tremendo, maravilhoso, porque nesse acidente alguém era para ter morrido. E Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, e Ele faz as coisas nos detalhes. Veio uma pessoa ajudar a gente, era mais 6h30 da tarde, a pessoa levou ele para o hospital e eu fiquei para trás com o carro para catar minhas coisas, ficou tudo jogado no asfalto. Quando eu fui conseguir achar o hospital, já era 8h30 da noite. Aí, mas quando eu cheguei lá, uma cena assim que acho que pai ninguém quer ver. Tava a Isabela com a Gabriela abraçada no banco lá, chorando, toda molhada. A Fernanda dessolada no canto também, sentada lá chorando, sem saber o que fazer. O meu filho Davizinho com 6 meses, numa maca lá deitado, com a cabecinha toda inchada. Até então a gente sabia a gravidade da situação. E eu fiquei naquela situação assim, eu não sabia o que fazia. Se eu acudia minha esposa, se eu acudia as minhas 2 meninas, se eu via o Davi que estava machucado, chorando lá, sem parar, ou se olhava para mim que, sei lá, porque acidente de carro a gente não sabe. Você está andando, daqui a pouco você cai, morre, tá tendo hemorragia e você nem tá sabendo. Mas Deus é tremendo. Quando Deus faz as coisas, Deus faz por completo. E fiquei o tempo todo com o Davizinho lá porque ele parece chorar. Não conseguia achar acesso nele, porque estava chorando muito. Eu falei para a enfermeira, não espeta ele mais não. Deixa assim, eu vou levar ele para São José.
e a gente tem mais recurso lá. E aí comecei a caçar algum telefone, alguém que pudesse me ajudar e tal. E liguei para uma pessoa muito próxima, pessoa que uma semana atrás do acidente estava comigo, e a pessoa disse assim que não podia ir lá me ajudar não, que estava muito cansado e que não podia ir lá, que quando eu recebesse o alta no dia que ia me buscar. Só que assim, eu não tinha tempo, eu não sabia como é que estava a situação da criança, eu precisava de um socorro naquela hora. Só que Deus é tão maravilhoso que Deus prepara, igual eu falei no começo, Deus prepara as coisas no detalhe. Porque assim, quando a gente espera do homem, a gente se decepciona muito. Mas quando você confia em Deus, você vê que Deus prepara as coisas do jeitinho dele e na hora certa. E nisso eu peguei meu telefone, isso era 1h40 da manhã. O primeiro número que veio na minha cabeça de um amigo que mora perto da minha casa. E liguei para esse meu amigo. Falei, William, você tá por onde, meu amigo? Aí ele falou assim, eu tô viajando, Fernando. Eu falei, você tá viajando para onde, William? E ele falou, tô em Minas. Quando ele falou para mim que estava em Minas, meu corpo arrepiou na hora. Fé de Deus esse negócio. Eu falei, William, onde é que você tá, meu amigo? Ele falou assim, eu tô em Pouso Alegre. E aí foi assim, ele foi 20 minutos e estava lá na porta de casa, na porta do hospital. Aí pegou a gente lá, trouxe para São José e a gente foi pro hospital. Assim, eu cheguei aqui, era acho que umas 3 horas da manhã. E quando foi umas 3h40 já estava medicado, já estava com tomografia feita, estava tudo pronto. Graças a Deus foi um trauma assim, que ele machucou na cadeirinha e nenhum de nós teve ferimento grave. Ninguém se machucou, a Fernanda só cortou o dedo. E foi assim, foi um livramento tremendo de Deus. Então eu acredito que esse acidente, ele foi um milagre pela proporção que aconteceu. Meu filho nasceu com a linguinha presa no céu da boca, e ele engasgava muito, tinha muita facilidade para engasgar, né? Inclusive na ida, ele engasgou 2 vezes. Na volta ela falou, não, eu não vou sentar aqui do seu lado, eu vou sentar de trás, no banco de trás, porque se ele engasgar eu já estou lá para socorrê-lo, né? E a Isabela veio pro banco do meu lado, sentou do meu lado. E a cadeirinha ficou no lado da Bela, atrás da Bela. Então quando o carro bateu de lado, que ele amassou inteiro daquele lado, ele chegou a quebrar um coxo de cabeça. Não tinha ninguém ali. Minha esposa estava do outro lado. E se ela estivesse do meu lado, ela teria morrido na hora. E aí eu vejo assim que Deus usa das formas mais diferentes para mostrar que te ama, que quer que você fique na linha ali com Ele, né? No caminho certo. Deus mostrou que Ele tem um projeto na minha vida e na vida da minha família também. Como estava eu, minha esposa, meus 3 crianças, Deus livrou a vida de todo mundo. Esse acidente marcante foi para provar que Deus tem um projeto na minha família, com a minha família, junto. Apresentando aqui o Davi na tua presença, nesse dia de ressurreição, nesse dia tão diferente, Pai. Escreva isso no destino, Pai, desse menino, para que ele cresça na sua presença, cheio do teu Espírito, cheio da tua graça, cheio do seu poder. A igreja testemunha tudo isso? Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Aí, Fernando, parabéns, Fernando e Fernanda, pelo Davi, esse dia tão especial. Estão tratando bem, que ele está pesadinho.